Fala pessoal, meu nome é Mauro, economista do Porquê, e começa agora mais um Economia Tudo. Começa falando o que rolou na semana e um assunto que a gente quase nunca fala aqui no Porquê, que é Previdência, né? A reforma proposta pelo governo começou a andar no Congresso, passou em comissão e agora começa a discussão de possíveis emendas. E no começo da semana chegou a notícia que iam ser retirados da reforma os servidores dos estados e municípios. Aí depois não era bem assim, mas teve uma ameaça, o relator chegou a falar. Qual que seria o problema de tirar os servidores estaduais e municipais da reforma? Vários estados e municípios estão com um problema muito grande de previdência e precisam reformar. Então, se o governo federal faz, já pouparia um monte de esforço e trabalho dos governos estaduais de tentar fazer essa tramitação dentro dos seus governos locais, né? Então seria muito mais simples se tivesse uma regra que vem de cima para baixo e já resolvesse todo o problema. Só que aí os deputados começaram a sofrer pressão, deputados federais começaram a sofrer pressão de suas bases, principalmente de servidores, e que não querem reforma, é lógico, né? Na verdade, os governadores e deputados estaduais, prefeitos e vereadores, eles ficam também numa posição muito confortável quando o governo federal está fazendo a reforma, e eles não precisam colocar todo o apoio deles em cima disso. Então tem muito deputado federal desconfortável com a situação, que inclusive alguns governadores estão jogando contra. Toda essa pressão para tirar, a gente discutiu aqui no Porquê, num texto durante a semana, deixou os governadores também numa situação difícil, né? Porque eles querem a reforma, ainda que muitos deles pareçam não querer. Outra coisa que rolou durante a semana é a possibilidade de professores e professoras não serem incluídos na reforma. Então, hoje, professores e professoras têm aposentadoria especial. Como é que funciona? Deixa eu dar uma olhada aqui nas regras. Hoje não tem idade mínima. Para homens, hoje tem um tempo de contribuição mínimo de 30 anos e para mulheres, 25 anos. Isso é uma aposentadoria especial porque para o resto das pessoas no INSS é 35 para homens e 30 para mulheres. O que o governo federal está propondo na sua reforma é que tem uma idade mínima de 60 anos, que também continuaria especial, né, para professores, porque seria abaixo da idade mínima que está propondo para o resto, e que o tempo de contribuição mínima seria 30 anos para homens e mulheres, então estaria endurecendo. Então tem uma movimentação no Congresso para que não mexa na aposentadoria dos professores. Pouca gente quer ser professor no Brasil porque é uma profissão muito desvalorizada. Se você quer de fato melhorar, é melhor pagar o salário mais alto do que ficar deixando a pessoa se aposentar tão cedo. Essa pessoa vai aposentar. Pensa uma professora que entra no serviço público aos 25 anos como professora, e aí depois de 25 anos de contribuição, aos 50 anos se aposenta e vai viver mais outros 30, é uma coisa muito complicada. E assim, hoje as pessoas estão vivendo muito mais, então aos 50 anos essa pessoa está provavelmente no auge da produtividade. Você vai querer atrair gente boa e aos 50 anos retirar essa pessoa da força de trabalho? Se você quer atrair gente boa, é melhor pagar um salário mais alto e deixar essa pessoa produtiva durante mais tempo. Não só isso, pagar salário mais alto para os bons professores, ter algum tipo de diferenciação salarial em cima de desempenho. Assim você também consegue atrair os melhores profissionais, que os profissionais que esperam realmente ganhar um salário mais alto nessa profissão. Outra coisa que rolou na reforma durante a semana foi uma proposta de alguns deputados, especificamente o deputado Felipe Rigoni, a Tabata Amaral e o Alessandro Vieira, que eles estão propondo que parte da economia de recursos da reforma seja investida em crianças. Acho isso uma ideia bem interessante, porque hoje a proteção a idosos que são vulneráveis, então eu estou falando aqui basicamente do benefício de progressão continuada, o BPC, ela é relativamente alta, não é que estou dizendo que é muito dinheiro, mas ela é relativamente alta e relativamente fácil de acessar, quando a gente compara com benefícios sociais para crianças, de assistência para crianças, como Bolsa Família. Os valores são bem menores e bem mais difíceis de acessar. Tem uma coluna muito boa da Cecília Machado na Folha da semana passada, falando da diferença dos dois tipos de programa. Tem muito mais criança em situação de pobreza no Brasil do que idosos. Então, uma coisa que faz sentido, você diminuir um pouco a proteção para idosos e aumentar essa proteção para criança com a reforma indo nesse sentido. E o investimento em crianças, principalmente na primeira infância, que vai mais de 0 a 5 anos, é onde dá mais retorno, onde a gente tem evidência que tem mais retorno hoje. Você tem possibilidade dessas pessoas serem mais produtivas, tá? E também, se precisar de menos
recurso governamental para suportá-las em alguma situação de vulnerabilidade quando elas forem adultas e também quando forem idosas. Então é uma coisa que é uma proposta que faz sentido. A única coisa que me incomoda um pouco é se vai ter algum engessamento disso. Se você vai falar uns X% do gasto agora vai ter que ir para programas que atendam à primeira infância. No Brasil tem muito gasto engessado. Aí você tira toda a flexibilidade do orçamento. Basicamente, ao engessar o gasto, você está falando para os próximos legisladores: nós não confiamos em vocês para fazerem a escolha certa. Então eu preciso amarrar as mãos. Então faz um certo sentido isso, você amarrar as mãos do legislador, mas por outro lado, você não precisa ficar brigando o tempo todo pelo teu gasto. Então esses deputados que defendem isso, eles teriam que lutar todo ano para ter mais gasto para a primeira infância, e agora eles não precisam lutar. Quando você tem um gasto garantido também, você tem pouca pressão ao gestor lá na ponta de desempenhar bem, porque ele sabe que o gasto vai chegar de qualquer jeito. Então tem esse trade-off, você garante um determinado investimento em educação para a primeira infância, por exemplo, mas por outro lado o engessamento é ruim, então a gente precisa pensar direito, tem custos e benefícios associados a isso. Eu queria terminar o nosso vídeo de hoje falando de futebol e aproveitando a final da Champions League que foi na semana passada e falar do Mohamed Salah. Então tem um paper super interessante que acabou de sair, saiu no mês passado como working paper lá do pessoal do Lab de Imigração de Stanford junto com Zurique, que é um paper analisando como o impacto da chegada do Mohamed Salah no Liverpool, que é o time que ele joga lá na Inglaterra, mexeu com o sentimento dos fãs locais com relação a muçulmanos. Então, o Salah é um jogador super famoso e ele foi uma contratação de impacto no Liverpool. E o que esses autores vão olhar? Vão olhar essa chegada do Salah, como é que ela alterou, por exemplo, crimes de ódio no local, na região em que Liverpool está situado. Então, o que eles olham? Eles vão olhar antes do Salah, vamos olhar como é que é a tendência de crimes de ódio naquela região. E vamos tentar prever o que seria essa tendência só com base nas variáveis que a gente observava antes. E vamos olhar de fato o que acontece. O valor previsto para esses crimes depois da chegada do Salah, que é lá no meio de 2017, ele é mais alto do que realmente acontece. Então, é alguma evidência que a chegada do Salah está mexendo com crimes de ódio. Crimes de ódio a gente não sabe se é sobre muçulmanos ou não, mas é crimes de ódio em geral. Então, é alguma evidência que está mexendo com isso. Bom, isso não resolve a questão, né? A gente tem que olhar para outras variáveis. Então, outra coisa que acontece é o seguinte: outros tipos de crime, e não crimes de ódio, não acontece a mesma coisa, não acontece a mesma virada na tendência. Quando a gente olha para outros locais no Reino Unido, que não a região de Liverpool, você não observa essa variação tão grande na queda de crimes de ódio. Então, é alguma evidência que a chegada dele ali no time está mexendo com essa incidência de crimes de ódio. E eles identificam alguns tweets que têm relação com muçulmanos, né? Alguns tweets que são neutros ou positivos e alguns são realmente negativos com relação a muçulmanos. E comparam os fãs do Liverpool com fãs de outro time. E eles observam a mesma coisa. O que seria previsto sem o Salah é diferente do que de fato acontece na incidência de tweets negativos em relação a muçulmanos. É bem menor, de fato, com o que seria previsto sem a chegada do Salah. Então é mais uma evidência que a chegada dele tem a ver com a redução de uma aversão, pelo menos, a muçulmanos. E isso aí não se verifica com fãs de outros times. A queda nos fãs do Liverpool é muito mais forte. Bom, pessoal, dá uma olhada lá no site porquê.com.br, que tem bastante conteúdo. Dá uma olhada nas redes sociais, a gente está presente no Facebook, no Twitter, no Instagram e aqui no próprio YouTube. E é isso aí, a gente volta a conversar na próxima semana. Um abraço.